evangelho de hoje, Jesus vem falar sobre um certo homem, um certo amigo, que foi na casa do amigo dele pedir 3 pães para dar um amigo que tinha chegado de viagem. E o amigo falou para ele que não ia abrir a porta porque já era de noite, já tinha deitado uma família, os filhos, e a família estava deitada, não ia levantar para dar a ele os pães. Só que o amigo insistiu tanto que ele acabou abrindo a porta para o amigo para ajudar. E aí Jesus vem falar sobre essa questão da gente pedir. O que significa pedir, que ele quer dizer, esse amigo, é Deus. Nosso amigo companheiro que nunca nos abandona é Deus. Não pense você que sua mulher não lhe abandona. Não pense você que seu esposo não lhe abandona. Não pense você que seus filhos não lhe abandonam. Não pense você que sua mãe e seu pai não abandonam, que abandona. Porque são seres humanos. É por isso que a gente deve colocar em primeiro lugar, acima de tudo, Deus. Pronto. Você colocando Deus no centro, você não vai se sentir abandonado por ninguém. Por quê? Porque você não está apegado a ninguém. Você não está botando seu sustento em ninguém. E sua confiança. Você vai entender que eles são seres humanos. E aí você não vai se sentir abandonado de maneira nenhuma. Outra questão é que sobre a questão de pedir. Por exemplo, a gente pede muita coisa a Deus. Muita mesmo. Só que às vezes é tudo inútil para o céu. Coisas em vão. Quando a gente pede algo para Deus, quando a gente vai pedir algo para Deus, a gente pedir coisas que nos leve até a Ele, até o céu. Por quê? Porque, gente, as outras coisas terrenas vai ficar aqui. Não vai adiantar Deus te dar. Por isso que muitas vezes Deus não dá nem o que a gente pede. Porque às vezes é a causa da nossa morte, da nossa queda ao céu. Então, nós temos que aprender a pedir coisas boas, coisas úteis. É por isso que eu digo para vocês. Peça a Deus. Ele fala, bata a porta que a porta se abrirá. E aí ele fala na frente, vocês que é mal, que é pecador, sabe dar coisas boas, seus filhos. E Deus que está no céu, que Ele é santo, que Ele é amor, não vai dar o Espírito Santo sobre vocês? Gente, a gente tem que aprender a pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque só o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Por quê? Porque você vai saber discernir o mal e o bem. Você vai ter essa raiz. Quando Deus te dá o Espírito Santo, é Deus dizendo, toma o céu, filho. Te dou o céu. Por que eu digo isso? Porque, gente, o Espírito Santo, ele nunca vai ser um espírito de covardia, de tristeza, de angústia. Um espírito covarde. Não. O Espírito Santo é tudo ao contrário. É alegria, fortaleza, felicidade, paz, amor, mansidão, paciência, perseverança. O Espírito Santo é tudo isso aí. Se você tem o Espírito Santo, você tem o céu. Você já bebe o céu aqui na terra.
Por isso que Deus fala sobre o Espírito Santo, que peça que a porta será aberta. Ou seja, às vezes a gente pede o Espírito Santo, pede, mas pede pouco. Vou dar um exemplo aqui, claro. Muitas vezes a gente só pede o Espírito Santo quando está dentro da igreja, no Santo Sacramento. Tudo bem, lá é o lugar correto, mas a gente também deve pedir em casa, no seu trabalho, no seu lar, no seu momento de lazer. Pida o Espírito Santo também. Por quê? Porque você está pedindo sem cessar. Mas também, para você receber o Espírito Santo, primeiro você tem que abrir o coração. Porque Deus não vai pegar o coração seu e invadir. Ele quer que você abra o coração para Ele. Então, se você quer receber o Espírito Santo, esvazie de si mesmo. E aí sim, você terá o Espírito Santo. Não pense você que você vai receber o Espírito Santo com o coração encardido, coração podre. Não. Converta seu coração, seu interior. E aí sim, você vai receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que ele tanto quer que você peça e eu. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o céu. Então não tenha medo de pedir o Espírito da verdade. Não tenha medo de pedir a Deus. Tudo bem, você quer pedir bem materiais, tudo bem, peça. Mas com o intuito de te levar ao céu, esses bem materiais. Porque se você for pedir bem materiais para você afastar de Deus, Deus não vai te dar. Porque o que Ele quer não é que você se afaste dele. Ele quer que você permaneça junto com Ele, lado a lado. Então, Ele quer isso. Peça a Deus. Mas não peça com o coração com mágoa de alguém, com raiva de alguém. Não peça assim, que Ele não vai te dar. Por que eu digo isso? Você não é Deus. Não, gente. Porque Deus, Ele é amor. Ele manda a gente perdoar nossos irmãos. É tanto que eu já falei sobre ontem o Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está dizendo que a gente está perdoando nosso irmão e que Deus nos perdoe. Então, você não vai achar o Espírito Santo se você tem mágoa de alguém, tem raiva de alguém. Primeiro limpe o seu coração, seu interior. E aí peça. Não tenha rancor de ninguém. Pode ser o mal, qualquer mal que fizeram a você, ou sua família, seu parente. Não importa quem foi. Não pode ter raiva. É o primeiro passo. Não pode ter raiva. Perder seu irmão. E agora você pede o Espírito Santo. Pede a Deus o Espírito Santo. E aí lute. Se você não tem matrimônio, lute para ter seu matrimônio. Você casar na igreja. No civil, não vale nada na igreja. Morar junto não vale nada na igreja. O que vale é você casar na igreja, matrimônio. Lute para casar no matrimônio, para você poder comungar. E aí você vê os mandamentos que você não pode estar praticando. Aí o que é que acontece? Não é que você não vai cair em algum. Porque eu falo isso que eu sou ser humano que nem você. Pessoas leigas. A gente somos leigos. A gente vai cair. Até os padres caem, gente. Então, o que acontece? O problema não é cair no pecado. O problema é você cair, mas confessar com frequência. Às vezes se torna mais forte e mais santo. Então, quando você começa a se confessar mais, receber a Eucaristia, sem pecado mortal. Porque não adianta você ir com pecado mortal e receber a Eucaristia, que você está comungando a sua própria morte. Então, comece a receber a Eucaristia e aí sim você vai começar a viver a santidade e receber o Espírito Santo. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Que Deus abençoe você, seu lar e sua família. Que você receba o matrimônio. Em nome do Pai.